Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E neste primeiro bloco, eu gostaria de fazer um comentário sobre este assunto que está na mídia, né, e que está aparecendo em todos os jornais, revistas, rádios, que é o caso da Nike com a Confederação Brasileira de Futebol. Então, tem uma CPI, estão envolvidos vários deputados, vários dirigentes. Vejam bem, este contrato entre Nike e Confederação Brasileira de Futebol deveria, pela Lei de Registros Públicos, ter sido, na época, traduzido e registrado num registro de títulos e documentos para ter valor no Brasil, para ter validade aqui no Brasil. Se não, vamos ler o que diz o artigo 129 da Lei de Registros Públicos, a 6.015. Artigo 129. Estão sujeitos a registro, no registro de títulos e documentos, para surtir efeito em relação a terceiros. Aí vem o item 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, é claríssimo, todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzir efeitos em repartições da União, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Então, minha gente, se isso tivesse sido feito, hoje a mídia toda teria acesso a esse contrato, porque o que parece, só tem duas vias deste contrato. Uma via está em Zurique, e a outra via está na Confederação Brasileira de Futebol. E parece que eles não têm muito interesse em dar o texto deste contrato para a imprensa ou para os deputados. Não há interesse em divulgar estas cláusulas. Mas vejam, quando este contrato foi feito, deveria, para ter validade no Brasil, ter sido traduzido e registrado num cartório de títulos e documentos. Agora, não precisaria todo esse segredo, bastaria a mídia, os senhores deputados, senadores, enfim, quem quisesse ir naquele cartório de títulos e documentos em que foi feito o registro e solicitar uma certidão. A certidão o que é? É uma cópia do documento que foi registrado ali. E esta certidão de títulos e documentos tem a mesma validade do original. E nós ficaríamos sabendo tudo que está lá, se o Ronaldinho era obrigado a jogar a final da Copa ou não, quanto é, que dinheiro, afinal, que correu entre a Nike e a Confederação, porque isso tem que ser uma coisa transparente, afinal, isto é feito com a Confederação Brasileira de Futebol. Quer dizer, deve ter tido uma transação de dinheiro ou para cima ou para baixo, não vamos nem ficar falando em valores, mas algo deve ter passado pelo Banco Central. E passou, baseado em quê? Este dinheiro está entrando no Brasil proveniente do quê? É de um contrato? Pois não. E cadê o contrato? Cadê as cláusulas? Quanto é que vai pagar, quanto vai deixar de pagar? Se não pagar, o que acontece? Quais são as obrigações da Confederação? Quais são as da Nike? Então, vejam bem, se a lei brasileira fosse cumprida, então, minha gente, não existiria, não precisaríamos perder todo esse tempo que está se perdendo. Olhe quanto tempo estão perdendo. Deputados e senadores estão lá correndo, querendo achar onde está alguma via do contrato. Aonde é? Quem tem esse contrato? Então, minha gente, a coisa era muito fácil e muito tranquila se a Lei de Registros Públicos fosse obedecida. Aliás, há um tempo atrás, nós tivemos um caso parecido. O Maguila, aquele lutador, quando estava no auge, né, que teve um tempo que o Maguila estava no auge, né? Então, ele, assim que terminou uma luta nos Estados Unidos, ele foi procurado por uma empresa americana que ofereceu para ele um contrato. O contrato era vantajoso para ele e ele assinou o contrato. Depois de
uns 15 dias, o Maguila voltou para o Brasil e foi procurado por uma outra empresa brasileira. Eu não vou falar o nome da empresa e tal. E com uma proposta melhor do que aquela que ele assinou nos Estados Unidos. Aí o que ele fez? Ele não teve dúvida, ele assinou outro contrato aqui. Mas, vejam bem, a empresa americana com a qual ele havia assinado o contrato 15 dias atrás, havia remetido o contrato para o Brasil imediatamente para um dos maiores escritórios de direito internacional aqui de São Paulo. Este escritório mandou imediatamente traduzir o contrato e registrou em títulos e documentos. Conclusão, quando a coisa veio, né, a baila, né? Pô, tem 2 contratos registrados, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Qual que vai valer? A firma americana estava coberta, sem problema nenhum. Ele falou, não, de fato, o Maguila assinou, está traduzido, está registrado, está de acordo com a lei brasileira, então o Maguila tem contrato é conosco. O segundo contrato não vale absolutamente nada. Então vejam, minha gente, como é importante a lei de registros públicos e como é importante o registro de títulos e documentos. Nós vamos para um intervalinho e nós voltamos já já. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos. Registro de títulos e documentos. O endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios. E agora nós vamos falar sobre a notificação. A notificação, ela é para o telespectador entender com muita facilidade. É uma carta simples, onde se coloca ilustríssimo senhor fulano de tal, rua tal, número tal, e vem o texto desta carta. O texto pode ser os mais diversos possíveis, os mais diversos. Só que esta carta, ela é levada a um cartório de títulos e documentos, é feito um registro e um escrevente que é designado para fazer a entrega desta carta. Então, qual é a grande vantagem desta notificação? É que, primeiro, fica o texto da carta, fica registrado. Ao entregar a carta, digamos que o destinatário ele não queira receber. Ele fala, não, eu não quero receber. O escrevente, ele faz fé pública. O que significa isto? O que ele fizer, o que ele certificar, é a verdade até prova em contrário. Então, se o destinatário não quiser assinar, ele vai dizer que no dia tal, às tantas horas, ele se dirigiu à rua tal, número tal, foi atendido por um senhor assim, ou por uma senhora assim, tal, que se identificou como sendo o fulano de tal, que é o destinatário, que esta pessoa leu a notificação, leu esta carta e se negou a assinar a contrafé, certo? Então, veja bem, ele descreve a pessoa, se a pessoa é alta, baixa, magra, gorda, tal. Quer dizer, que esta pessoa, se ela não quiser assinar, não tem importância, porque o certificado do escrevente designado é que supre tudo isso. Se amanhã for entrar em juízo e essa pessoa continuar dizendo que não recebeu a carta, o juiz o que vai fazer? Vai chamar este escrevente que fez a entrega
e vai fazer uma série de questionamentos. O senhor entregou a carta, entreguei, a senhora é assim, 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 assim. Então, a entrega não tem dúvida alguma. Veja bem, a notificação, como eu disse, pode ter os mais diversos, pode ser tudo. Pode ser, por exemplo, uma notificação de cobrança. Às vezes, por exemplo, você fez um contrato com o marceneiro. O marceneiro não entregou o móvel, né? E fica aquele problema, você fica ligando. E o marceneiro dizendo que não está, que vai entregar amanhã, que o empregado faltou e tudo isso. Em vez de fazer tudo isso e perder todo esse tempo, você faça uma notificação ao marceneiro dizendo, no dia tal, nós fizemos um acordo para o senhor construir um móvel assim, assim, assim. Eu dei de sinal tanto, fiquei de pagar no dia tal tanto, na entrega do móvel. Acontece que este prazo que o senhor tinha para entregar esse móvel já se passou, né? E o senhor, a partir da entrega desta notificação, o senhor tem 48 horas para fazer a entrega desse móvel, sob as penas de eu entrar com processo contra o senhor. Então, logicamente, o marceneiro que recebe uma correspondência dessa, não tenha a menor dúvida que ele vai dar preferência a seu móvel, não tenha a menor dúvida. E isso é muito comum. E podem ser até outros assuntos, né? Eu já tive até caso de fazer notificação até para um convite para um jantar. Veja só até que ponto que chega, né? Sabe aqueles jantares que a gente se encontra um amigo e fala, olha, vamos combinar um jantar e essa data nunca sai? Então ele não teve dúvida, ele fez uma notificação, fulano de tal, o senhor está intimado a comparecer no dia tal, às tantas horas na minha casa, por causa que nós vamos efetuar aquele jantar que nós já estamos combinando há muito tempo. Veja. É uma ideia. Uma outra ideia também, nós estamos chegando perto do Natal, os senhores mandarem uma notificação para o seu amigo, né, cumprimentando, né, pelo Natal, pelo fim do ano. Tenho certeza que vai ser uma maneira muito diferente, né? Logicamente, o seu amigo vai inicialmente levar um pequeno susto por estar sendo procurado por um escrevente de um cartório para entregar uma notificação, mas pode estar certo que, ao ele receber, ele vai ficar muito satisfeito, porque realmente é uma ideia bem diferente. E uma outra também uma maneira que se pode usar a notificação, às vezes a notificação judicial, ela é demorada, fica às vezes muito problemático, não se consegue encontrar parte. Então, o que a gente pode fazer? Faça uma notificação extrajudicial para esta pessoa que a judicial não está conseguindo fazer, faça uma notificação falando qualquer assunto, dizendo que o número do seu telefone mudou, o seu endereço é outro, e mande pelo extrajudicial. O extrajudicial é capaz de fazer essa notificação, quem sabe, mais rápido que a judicial. E se ela fizer isso, então é fácil comunicar a judicial, dizendo, olha, escuta, se o extrajudicial fez, por que o judicial não está fazendo? Certo? Então, é uma maneira de apressar a judicial, certo? Nós vamos a mais um intervalinho e voltamos já já. Está se acabando em seu bolso ou escondido num fundo de gaveta o documento mais importante para a sua aposentadoria, a sua carteira de trabalho. Por isso, saiba que se ela sumir ou for roubada, sua aposentadoria poderá não acontecer. A única saída rápida, inteligente e econômica é registrar hoje mesmo sua carteira de trabalho num cartório de títulos e documentos. Com esse registro, você fica garantido pelo resto da vida, mesmo que sua carteira desapareça, porque terá a certeza de ter uma cópia sempre que precisar. Basta ir ao cartório e pedir uma certidão que tem o mesmo valor do original. Registre sua carteira de trabalho, o seguro da sua aposentadoria. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios.
E nós vamos continuar falando, neste último bloco, sobre as notificações. Veja só, uma vez eu já fiz uma notificação de um caso muito interessante. 2 advogados, eles eram vizinhos, né, de escritório, assim, mas vizinhos de fundo, né? Tem o poço, assim, do prédio, né? Eles eram vizinhos, né? E teve algum processo, alguma coisa que eles se desentenderam. Então, um dos advogados foi à rua, pegou um paralelepípedo, sabe, aquelas pedras de rua, e jogou janela dentro do vizinho, do advogado vizinho. Logicamente, quebrou janela, quebrou móvel, foi aquele estardalhaço. O outro, né, o advogado, o que fez? Fez uma notificação, pegou a pedra e foi lá no cartório. Queria que eu devolvesse a pedra para o colega advogado com uma notificação. Aí eu disse para ele, olha, infelizmente eu não posso fazer entrega de objeto. Nós não podemos entregar objeto. Anexo à notificação, eu posso entregar um cheque, eu posso entregar uma duplicata, uma promissória, eu posso entregar um contrato, eu posso entregar alguma coisa que amanhã eu possa dizer, eu entreguei este documento em anexo à notificação. A pedra, eu não posso dizer, eu não posso identificar, pô, foi essa a pedra que o senhor entregou? Eu falei, eu não sei, eu entreguei uma pedra, agora essa eu não sei, certo? Então, por isso que não pode ser entregue objeto junto com notificação. Graças a Deus, eu só tive um caso de pedra, mas eu estou dando esse exemplo porque é muito comum que as pessoas queiram entregar, às vezes, chaves, é muito comum chaves, né? O locatário está deixando o imóvel e ele quer entregar, provar que entregou as chaves para o locador. Então ele faz uma notificação e diz, ó, estou encaminhando as chaves. O título dos documentos não pode fazer essa notificação, porque amanhã eu não posso identificar quais foram as chaves que eu entreguei. Eu posso dizer que eu entreguei o molho de chaves. Agora, eram estas? Eu não sei. Não sei se eram estas. Então, neste caso, o que deve-se fazer? Deve-se fazer a notificação. A notificação é importantíssima, certo? Mas dizendo que o proprietário poderá retirar as chaves, né, na rua tal, número tal, no horário comercial ou qualquer outro horário que queira, certo? Então, faz a notificação, mas não manda o objeto junto, certo? E tem mais um caso, que é uma curiosidade, que a gente, às vezes, a gente cansa de avisar as pessoas e as pessoas, elas não ouvem, né? Você fala assim, pô, não usa droga, droga, você vai morrer. E o cara usa. Não fuma, isso faz mal, dá câncer, você vai morrer. E ele fuma. Você fala, não bebe, que isso faz mal, você vai acabar morrendo. E o cara bebe. A gente fala, não arranja amante. Não arranja amante que um dia dá rolo. E aqui eu vou ler uma notificação que eu fiz de um senhor que mandou uma notificação dispensando a amante. Catarina, após ter externado meus desejos e meus sentimentos através de todas as formas possíveis, sem conseguir os resultados desejados com veemência, não tive outra alternativa senão enviar através do 3º cartório de registro de títulos e documentos a presente para notificá-la de que, Catarina, há muito tempo que eu não sinto mais nada por você. Segundo, você tem sido uma cruz pesada demais para as minhas forças. Terceiro, não há mais possibilidade de conversa, de diálogo entre nós. Quarto, meu trabalho, minha família, minha casa foram sacrificados impiedosamente por você. Quinto, não quero mais vê-la enquanto vida eu tiver. Sexto, não apareça em meu trabalho nem em minha casa. Deixe-me viver em paz. Sétimo, desejo que encontre a felicidade que um dia sonhou ter ao meu lado. Oitavo, desejo que todos os ideais imaginados, que todos os sucessos merecidos sejam seus companheiros por toda a vida. Nono,
A paz e o amor de todos os que lhes são caros nunca abandonem. 10º, quaisquer negócios que tenha para tratar comigo, seja feito por intermédio de meu procurador, doutor fulano de tal. Adeus ad eterno. Quer dizer, você imagine, né, como esta senhora deveria estar importunando, né, para que essa pessoa, né, já tinha feito de tudo e a mulher, a amante, continuava, né? Então, o que ele fez? Ele fez uma notificação e mandou entregar. Então, eu quis mostrar com esses exemplos que eu dei que a notificação, elas tem os mais diversos motivos. É sempre muito interessante que qualquer comunicação que tenha que se fazer, de uma pessoa física para uma pessoa física, de uma física para jurídica, jurídica para física, mas veja bem, que qualquer tipo de comunicação seja feita através de notificação. Principalmente, às vezes, problema com o inquilino, né? O inquilino que chega à tarde no prédio e faz um alvoroço danado, às vezes que tem gato, cachorro, enfim, toda aquela série de problemas. É interessante essa comunicação do proprietário para o inquilino sempre ser feita através de uma notificação. E quando um proprietário quer está vendo a ficha de um futuro inquilino, peça uma negativa de notificação nos cartórios de títulos e documentos. Porque se esse inquilino já foi notificado por fazer uma série de, sei lá, de coisas indevidas dentro do prédio, por exemplo, o novo proprietário vai ficar sabendo e pode até, quem sabe, né, ficar livre de um grande problema. Nós vamos chegando assim ao final de mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.